Mas eu vim aqui dessa tribuna hoje para falar sobre outro projeto de lei. É um projeto de lei que é de minha autoria, junto com o vereador Kiko Belloni, que fala sobre a questão de normatiza a questão do punições para quem coloca fogo indevidamente em nosso município. Então, esses dias, né, hoje, ontem principalmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, talvez uma das maiores secas que já se viu na humanidade, né? Diz que os dados aqui no Instituto Agronômico de Campinas são de 100 anos, dos últimos 100 anos, quando começou a fazer as medições climatológicas. E de lá para cá nunca se viu uma seca tão grande, uma seca que nós imaginávamos que teria acabado, né? Que teria ficado naqueles meses de janeiro, fevereiro desse ano, e depois passaram-se aí os meses de seca, que normalmente já chove menos, né? E agora esperava-se que na época das chuvas, que já chegou, né, que é o mês de outubro, que as chuvas viessem. E infelizmente elas não vieram. Em vez de chegarem as chuvas, chegou um calor infernal, que hoje, agora à tarde, eu vi no site do Climatempo que 6 cidades do estado de São Paulo apresentaram temperaturas maiores que 40 graus centígrados. Então, e a umidade relativa do ar já está em estado de alerta na cidade de São Paulo, devido à poluição que potencializa a umidade do ar muito seca, e que a umidade que nós estamos vivendo nesses dias, como hoje, agora, é uma umidade semelhante a um deserto. Então, é uma situação muito grave que vivemos hoje. A situação de falta d'água é terrível, a zona rural do nosso município está sofrendo demais, é muita falta d'água. Essa semana, os produtores de goiaba têm chorado a perda de frutas pequenas caindo do pé, e nem quem tem irrigação não está conseguindo irrigar porque não tem mais água para irrigar. Está secando tudo e todo mundo está percebendo isso. Ainda bem que a cidade de Valinhos começou com o racionamento lá de fevereiro, senão talvez a situação estaria bem mais grave. Estamos vendo aí a represa do sistema Cantareira com 5% da sua capacidade, parece que hoje já foi para 4,5%. Então é uma situação muito grave, e essa situação muito grave gerou a ocorrência de incêndios em nosso município. A gente sabe que numa situação como essa, a propensão à ocorrência de incêndios aumenta muito. Então começa a pipocar incêndio em vários lugares, e o Corpo de Bombeiros não consegue dar conta do recado, porque é muitos focos de incêndio, porque a situação é grave, é calor associado à seca, associado à umidade relativa do ar baixa. Quer dizer, todas as condições que até um caco de vidro pode provocar incêndio. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu venho aqui também pedir o apoio dos vereadores para esse projeto, como eu falei, de minha autoria, junto com o vereador Kiko Belloni, que ele dá além de vários artigos, num artigo ele coloca algo importante, que é o quê? Que o proprietário da área, ele é sim responsável por caso de incêndio. Mas ele pode falar, poxa, mas eu não tenho culpa se alguém vai lá e coloca fogo na minha propriedade, um fogo criminoso. Obviamente que a pessoa que coloca fogo, ela é responsável. O difícil é que você não consegue pegar um flagrante de uma pessoa que colocou fogo, ninguém sabe quem colocou. Mas a lei, ela traz uma brecha, o quê? Que o proprietário da área também é responsável, se ele não fizer o quê? Condições para que o fogo não atinja. Ou seja, não fizer aceros, não cuidar da propriedade, não manter a propriedade limpa. Para quê? Para que não haja condições propícias ao aparecimento de fogo. Então, chegamos numa situação como hoje, onde está pipocando fogo em uma série de locais do município. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, deve ter vários focos de incêndio aqui no município acontecendo. Se você chegar e não tiver uma norma rígida, e a lei prevê multas, nós não vamos ter um resultado satisfatório. Então, a lei prevê o quê? Que o proprietário que não manter a sua propriedade limpa, não fizer aceros adequadamente, também vai se responsabilizar, também vai ter que pagar multa se houver incidência de fogo. Eu acho que essa lei, ela vai ter um resultado muito positivo no nosso município, se for aprovada, por isso que eu peço o apoio dos vereadores, peço o apoio das comissões, né? Ela estava na pauta da sessão, acabou saindo por uma emenda do vereador Israel Scopenaro, e agora aí eu peço aí o maior apoio possível para que ela entre rapidamente na pauta, para que ela possa entrar em vigor e possa já começar a
ser colocada em prática, porque estamos vivendo um período de seca muito grande. E só vou, para terminar, só vou dar um exemplo, que eu fiz uma lei aqui, a questão acho que de uns 6 anos atrás, que é a lei do pomar limpo, que estabeleceu que os pomares do município de Valinhos, de frutas, o proprietário é obrigado a manter limpo por uma questão fitossanitária, para não transmitir doença para outros vizinhos. E essa lei deu muito certo, porque só o fato, essa lei não prevê multa, só o fato da lei existir, e uma pequena divulgação da lei foi o suficiente para quê? Para aqueles produtores que não cuidavam adequadamente do pomar, que tinham uma chácara de final de semana e não davam atenção devida, não o agricultor, porque o agricultor dá atenção devida ao seu pomar, mas aquelas pessoas que não davam atenção devida, viram que aquilo não era o ramo deles e fizeram o quê? Arrendaram as propriedades. Arrendaram para quem? Para pessoas que tinham interesse em cuidar das propriedades. Hoje nós temos em Valinhos o quê? O contrário. Hoje eu já recebi pedidos de pessoas que pedem para arrendar um pomar e perguntam, você não conhece nenhum pomar para ser arrendado? Então hoje não existe pomar abandonado no município de Valinhos. Então, é mais ou menos nessa linha que é a proposta dessa lei. Em áreas de mata, em áreas de proprietários rurais que não têm interesse em cuidar, que coloquem, que deem, que arrendem, que cuidem, para quê? Para que não deixamos áreas em condições de serem colocadas fogo, de serem pegado fogo, e com isso todos nós sabemos o prejuízo que isso provoca para todo o município de Valinhos, a perda de mata, a perda de áreas que poderiam proteger a nascente, perda da qualidade do ar, como vem acontecendo nessa semana. Obrigado.